O cimento Portland, que é esse cimento tão utilizado hoje, né, tão comum nas obras de construção civil, ele tem uma historinha aí, né? Ele é um material bem antigo e ele ganhou esse nome graças às semelhanças com as rochas da ilha britânica de Portland, né? Um construtor inglês, né, Joseph Aspdin, ele queimou pedras calcárias e argila, e aí transformou, né, essa mistura num pó fino. Aí ele percebeu que essa mistura, ao secar, ela se tornava tão dura quanto as pedras empregadas na construção, né? Essa mistura não se dissolvia na água, e aí ele patenteou, né, essa mistura com o nome de cimento Portland. Por que Portland? Porque lá as pedras que ele pegava, né, nessa ilha, que ele utilizou para fazer o cimento, essa ilha se chamava Portland, né? Então, como o cimento parecia as rochas que tinha na ilha, ele batizou aí, né, esse material com o nome de cimento Portland. Aglomerante, né? Vocês viram lá nos vídeos que o aglomerante é um material ligante, ele serve para dar liga, né? Para ligar, vou falar assim em termos bem simples, né? Para ligar um material no outro. Então, por exemplo, os agregados, né? Para formar uma mistura. E é um material pulverulento. Então, um material pulverulento é um material que é um pó. Promove união entre os grãos, né? Por ser um material ligante. E em contato com a água formam pastas, né? A gente viu lá no vídeo pastas de cimento. E quais os principais tipos de aglomerantes? A gente também viu lá, né? O vídeo que eu passei para vocês tinha tudo isso aí. E eu vou falar aqui um pouquinho. Principais tipos de aglomerante: cal, né? Aí tem a cal aérea, hidráulica, cimento e o gesso, né? A gente viu que aglomerantes, tem os aglomerantes inertes e ativos. Os aglomerantes inertes são aqueles que eles secam aliás, a própria secagem do material, né, é um reagente para ele. Então, ele endurece com a própria secagem do material. Já os aglomerantes ativos, eles precisam de reações químicas, né, para endurecer. Então, aglomerantes inertes ativos. Os inertes endurecem somente pela secagem do material. Os ativos necessitam de reações químicas para endurecer. Vou voltar aqui. Aglomerantes, né? Aéreos e hidráulicos. Os aéreos, eles, é só lembrar, né? Aéreo, ar. Então, eles endurecem pela ação química do ar. Na verdade, é do CO2 que tem no ar. O que é o CO2? O dióxido de carbono, né? Então, o CO2 presente no ar atmosférico promove o endurecimento desse aglomerante. E ele, né, não resiste à ação da água. Um exemplo, a cal aérea e o gesso, né, não são resistentes à água. Aí eu não vou entrar agora na questão de gessos. A gente sabe que hoje em dia tem materiais que que possuem o gesso ou são à base de gesso e são resistentes à água. Só que aí eles passam por um tratamento, tá? Por exemplo, tem o drywall hoje, que eu vou falar um pouquinho para vocês, tem uns que ele antes podia ser usado só no interior de construções. Hoje ele já pode ser usado externamente, né? Só que aí tem acho que é a placa hidrofugante que chama, né? Que é a placa como se fosse a prova d'água, ela repele água, mas é um tratamento que essa placa recebe. Então, em geral, né, o gesso, ele não é resistente à água, tá? Já os aglomerantes hidráulicos, né, eles endurecem apenas pela ação da água e são resistentes à água,
né? Eles resistem satisfatoriamente à água, que é o caso aí do cimento, né? Precisa de água e depois que o cimento se forma, que o cimento ele se hidrata e forma ali o material composto, né? Aquele material ele é resistente à água, como o caso aí do concreto também. É a base de cimento, né? Aqui tem. Ah, tá. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês, porque aqui é bom que tenha a explicação, o resumo, né? E aí vocês podem acompanhar por ele também. Os aglomerantes têm algumas propriedades, né, que são importantes a gente analisar. Quais são elas? Fim de pega, pega e coeficiente de rendimento. Pega é o tempo de início do endurecimento. Fim de pega, né, é quando a pasta se solidifica totalmente. Então, pega, início do endurecimento, e fim de pega depois que a pasta se solidificou totalmente. Não confunda. Fim de pega não significa que o material tenha adquirido toda a sua resistência, né? Vocês vão ver que isso a gente poderia ver até no laboratório mesmo, mas infelizmente a gente não está podendo utilizar o laboratório. Espero que depois que voltar às atividades presenciais a gente consiga, né, marcar uma aula lá no laboratório para vocês verem isso na prática. Quando o material já endureceu, né, quando terminou a pega, o processo de endurecimento continua durante um longo período. Então, a dureza e a resistência, um exemplo do concreto, ele acontece, estou citando o concreto aqui como exemplo, ele acontece de forma gradativa, tá? Tanto que um concreto com 7 dias de idade, depois que você moldou e tirou, um exemplo você mais específico ainda, um pilar, né, que você concretou o pilar de concreto. E aí, depois que você concretou esse pilar, se você for pegar um corpo de prova ali do mesmo concreto e romper com 7 dias, o concreto ele já vai ter endurecido, né? E ele vai estar, por um exemplo, com 14 MPa. A gente fala quando a gente vai falar de resistência, a gente fala em MPa, que é megapascal. Vocês vão estudar isso também, resistência dos materiais, aprender a calcular. Mas desde já lembra, resistência a gente fala fala a resistência em MPa, né? MPa é como se fosse, por exemplo, se eu vou chegar aí começa a lembrar aqui das piadinhas da internet, né, gente? Eu vou chegar no supermercado e pedir 1 quilo de carne. 1 quilo de carne é a mesma coisa de 1.000 gramas, né? Então, se eu pedir mil gramas ou 1 quilo, é a mesma coisa, né? Mas aí, o que eu tenho que falar? Quilo, eu não posso chegar e falar assim, eu quero 1 carne. Não, 1 quilo de carne, né? Então, se a mesma coisa é o concreto. Quando você vai especificar a resistência do concreto, a gente fala em MPa. Então, um concreto, por exemplo, o concreto convencional, ele tem em torno de 40 MPa, viu? 40 MPa, 40 megapascal. Então, voltando, o concreto, por exemplo, na idade de 7 dias, vai dar uns 14 MPa. E aí, se eu for romper o mesmo concreto, um corpo de prova do mesmo concreto, depois de 28 dias, ele vai dar próximo ali a esses 40 MPa, né? Então, 38, 32, 38 MPa. Ou seja, mas o concreto ele já não tinha endurecido? Já não tinha terminado a pega? Sim, o concreto ele já tinha endurecido, a pega já tinha terminado. Só que o cimento ele continua se hidratando após o término da pega. Mesmo já tendo terminado a pega, o cimento, o concreto, ele continua ocorrendo reações químicas ali dentro. Gente, se a gente for estudar a química do cimento, é muito complexo. Porque é muita coisa, é muita reação química que acontece no concreto.
O concreto, ele é muito complexo. Ele não é simples igual vocês imaginam, não. Às vezes a gente é simples a gente usar ele na obra. Mas as reações químicas por trás do cimento, do concreto, são bem complexas. Nem na engenharia civil, no curso superior da engenharia civil, a gente consegue estudar tudo. É muita coisa, tá? Então, eu estou falando aqui de forma bem simples. Então, tentem, eu só quero que vocês entendam isso, que pega, não quando o material terminou a pega, o cimento, o concreto, ele já terminou a pega, ele já endureceu, não quer dizer que ele já atingiu a resistência total dele. Se você for olhar um cimento com 28 dias e daqui 2 anos, a resistência pode estar diferente, porque a tendência é ele ficar mais resistente a cada dia. Até que chega um limite, não para sempre também, né? Até que chega um limite que aquele cimento, aquele concreto, ele vai começar a envelhecer. Aí ele pode ir perdendo a resistência, tá? Mas isso aí tem que ser estudado. Depende do concreto, depende do ambiente que ele está exposto. São, como eu falei, é bem complexo. São vários outros pontos aí. Aí o exemplo que eu coloquei, né? A resistência à compressão de um bloco de argamassa de cimento. A areia traço 1:3, né? Outra coisa é traço, que eu não falei com vocês ainda. O traço é como se fosse a receitinha lá do concreto, da argamassa, é como a receitinha do bolo, né? Quando você vai fazer um bolo, não tem lá uma xícara disso, uma xícara de trigo, meia xícara de açúcar, um ovo, não é assim? Não tem uma receita para você fazer o bolo? Né? Ou a torta. Então, o concreto, ele também tem essa receitinha, que é o traço. E o traço, ele sempre é exposto, expresso, né, em números, e esses 2 pontinhos aí, ó. Então, aqui nós temos um traço de 1:3. 1, 2 pontinhos, 3. Esses 2 pontos aqui no final não é do traço, é para apresentar as imagens, né? Então, 1, 2 pontos, 3. Quando tá assim, a gente fala 1:3. O primeiro, o 1, sempre vai ser cimento. Então, o primeiro material sempre vai ser cimento. E o outro aí, ó, é areia. Como eu sei que é areia? Porque tá falando de uma argamassa. E se é uma argamassa e só tem 2 números, então o primeiro é cimento e o segundo é areia. O que quer, nós vamos ver tudo isso, nós vamos ver mais sobre isso quando a gente chegar em concreto, que é a partir, acho que, da 4ª semana. Então, quando a gente fala 1:3, o que quer dizer? É uma medida de cimento para 3 de areia. Ah, mas aí como que eu vou saber? Eu não sei se é 1 quilo, se é 1 metro cúbico, se é um carrinho de mão, se é um balde de cimento. Não importa. Por que não importa? A quantidade que você vai usar vai depender do tanto de concreto ou de argamassa, nesse caso aí, que você quer, tá? Então, por isso que o traço é desse jeito. Ele não é expresso em quilos, em metros cúbicos, não. Em litro, não. Ele é ele é expresso desse jeito aí. E aí, a medida, a gente é que vai olhar de acordo com o que a gente vai precisar. Então, se eu for fazer uma argamassa e colocar uma xícara dessa aqui que tá na minha mão, não sei se vocês estão vendo aí, mas uma xícara que tá dessa aqui na minha mão de cimento, no traço 1:3, eu tenho que colocar uma dessa de cimento e 3 dessa de areia. O traço, 1:3. Se eu for fazer um bloquinho de argamassa bem pequenininho e eu usar, vou pegar um negócio, meu remédio aqui para vocês verem. Se eu usar essa, ó, para você ver o tamanhozinho. Se eu usar isso aqui, ó, de cimento, né? Se eu encher isso aqui de cimento, é um de cimento, despejo lá, depois enche de areia 3 vezes e coloco lá também. 1:3. A mesma coisa se eu for usar um balde. É um balde de areia e 3 baldes, ou um balde de cimento e 3 baldes de areia. Se eu for usar carrinho, um carrinho de cimento
e 3 carrinhos de areia. Entenderam? Então, assim que a gente expressa o traço, né? Para argamassa, para concreto, tá? Então, vamos aqui. Vocês estão vendo, gente, que assim, uma aula que eu vou explicar o tanto de conceito que tem envolvido, é um desafio a gente trabalhar materiais de construção da forma como a gente está trabalhando. É muita coisa envolvido em um conceito, é muita coisa, muito conceito envolvido em uma aula, né? Então, assim, estudem, dediquem, tirem as dúvidas, porque é isso que a gente está vendo aqui. A gente ia ver, assim, várias aulas durante 2 horas de aula, praticamente, né? Ou 4 horas de aula, viu? Então, aí eu coloquei o exemplo da argamassa em quilograma por centímetro ao quadrado, que também tem como a gente transformar para MPa, né? Então, 3 dias, 80 quilogramas por centímetro ao quadrado, e lá em 28 dias já está 25. Transformando em MPa, daria aqui 8 MPa, né, em 3 dias, e em 28 dias, 25 MPa. Vocês vão ver também como transformar, viu? Isso aí lá em resistência dos materiais. Talvez a gente veja um pouquinho disso também quando a gente for estudar sobre concreto. Então, a gente estava falando sobre pega. Então, a gente viu, voltando aqui no slide, a gente viu que mesmo aqui, ó, com 3 dias, um bloquinho de argamassa, ele já terminou a pega dele. Obviamente, ele já está resistente, já está rígido, já está endurecido. Mas vai passando o tempo, ele vai ainda ganhando resistência, né? Só que quais são os fatores que influenciam essa pega? Temperatura, sulfatos, que aí é outra coisa também relacionada à química, cloretos de cálcio, silicatos, carbonatos, e existe ainda a falsa pega. Esses sulfatos, cloretos de cálcio, silicatos, carbonatos são produtos, né, que estão presentes no cimento, tá? E aí depois alguns também podem estar presentes, elementos que estejam na areia também podem influenciar. Então, isso aí teria que ser bem estudado mesmo a fundo e muita química envolvida por trás disso. Mas o que vocês têm que ter em mente? Que há a falsa pega. Ou seja, o cimento, a argamassa, né, o concreto, pode enrijecer prematuramente. Como que acontece isso? Por quê? Uma das causas aí que eu coloquei é a desidratação do gesso quando moído, junto com o clinker, né, muito quente, e a carbonatação dos álcalis do cimento reagindo hidróxido de cálcio, formando aí o tricálcico carbonatado. Gente, não apega muito a essa química, não. Opa, voltei aqui. Porque, como eu falei, a gente, nos materiais de construção, a gente tem muita reação química. Então, assim, é até complicado eu falar isso aqui com vocês. Só que, assim, tentem entender que o gesso, o cimento, para ocorrer, para eles hidratarem, nas reações de hidratação, são reações químicas. Então, um material, um composto químico, ele pode sofrer uma reação e se transformar em outro composto, né? Nesse caso aí, né, o CaOH2 forma o CaCO3, né? E isso aí é a falsa pega, que vamos pensar assim, vamos esquecer, deixa eu ver aqui como explicar para vocês da maneira sem entrar na química. Então, vamos lá, falsa pega. O cimento ou o concreto, ele pode enrijecer de forma prematura, né? Ou seja, isso é anormal, não é o comum acontecer. Isso ocorre geralmente quando o gesso é moído com um clinker muito quente e há uma reação ali química, né, que faz com que o cimento, ele aconteça isso. Então, aquele cimento, quando acontecer isso no cimento, e a gente for usar aquele cimento, ele pode ocorrer a falsa pega por causa disso. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não. Ele já vai vir assim.
né? Já vai vir lá desde o processo de fabricação, ele já vai vir assim. Então, não há nada que a gente possa fazer. Falando agora sobre o cimento, é um material também em pó de cor acinzentada, resultante da queima do calcário, a argila e adição de gesso. Aí tem as etapas de fabricação do cimento. Tem uns vídeos então eu vou colocar esses vídeos lá na sala virtual para vocês olharem. Um é sobre a fabricação do cimento, mostrando passo a passo de uma fábrica de concreto, de cimento. E outro vídeo é sobre os ensaios do cimento, tá? Os ensaios de acordo com as normas, né, desse cimento. Mas, assim, resumindo, as etapas da fabricação de cimento são essas aí, ó. Preparo e dosagem da mistura crua, homogeneização, clinkerização, que é a formação do clinker, esfriamento, adições finais e moagem e alguns casos ensacamento, apesar que o cimento ele também pode ser transportado a granel, que são aqueles caminhões tipo silos, né? Uns caminhões, vocês vão ver no vídeo uns caminhões arredondados, que colocam o pó lá, o cimento lá, e eles transportam esse cimento, chamados também de cebolões, né? Então, essas são as etapas de fabricação de cimento. Lembrem, gente, o cimento, a base do cimento é o clinker. E aí vocês vão ver que o clinker, ele é um produto industrializado, ele não é encontrado na natureza, ele é feito com rocha calcária, né? Só que ele é um processo, ele é um produto que ele é fabricado, ele não é encontrado na natureza, não. Mas a base do cimento é o clinker. Vocês vão ouvir muito falar de clinker quando vocês estudarem a fabricação de cimento, quando vocês forem ver o vídeo. Tipos de cimento. Nós temos cimento de pega normal, de pega rápida e o cimento branco, né? Os tipos de cimento, eles podem variar também esses tipos aí, né? De acordo com o autor que estiver trabalhando, de acordo o professor que for explicar para vocês, né? De acordo com o material que vocês vão estar consultando, eles podem ser classificados, né? De acordo com o tipo, de acordo com a resistência, então tem vários tipos. Aqui eu só coloquei um exemplo para vocês, né, que tem 3 tipos aí, de perga normal, rápida e o cimento branco, que é estético, que a gente vai ver mais aí. Então, as matérias-primas para a produção de cimento, tentem lembrar disso, né? Quais são os materiais principais, quais são as matérias-primas para fazer cimento, para produzir, para fabricar cimento? Calcário, argila, gesso. Calcário, argila, gesso. Ah, professora, mas você não falou do clinker aí agora? O clinker, ele é feito a partir desses materiais aí, do calcário, tá? Da argila. Então, o clinker, ele é formado, como eu falei, ele não é encontrado na natureza. Então, ele é um material base, mas a gente precisa também de materiais na natureza para fazer o clinker. Os materiais encontrados na natureza para a gente produzir o cimento é calcário, argila e gesso. E a partir, né, das matérias-primas do cimento, a gente faz o clinker para então produzir o cimento. Tem alguns cimentos especiais aí, coloquei o exemplo cimento branco, né? Ele pode ser estrutural ou não, esse aí é o estrutural que eu coloquei. CP5 ARI, ou ARI, né? Que é o cimento de alta resistência inicial, por isso que é ARI, né? Alta resistência inicial. E coloquei um exemplo aí também do cimento queimado, né? Que hoje está super na moda aí. Então, gente, em relação sobre as propriedades do cimento, a gente pode considerar as propriedades dele, né, em relação ao pó, em relação à mistura do cimento, né, e água, e também em relação à pasta do cimento, que é que é a pasta, né, de cimento? É o cimento mais água, né? E a gente pode também avaliar as argamassas, que é a mistura da pasta mais agregado. Então,
Pasta, cimento mais água. Argamassa, cimento mais água mais agregado. O agregado aí padronizado por norma, né, é a areia. E tem um tipo de areia específica, tá? Outras coisas que a gente tem que olhar em relação às propriedades do cimento são essas aí: finura, densidade, exsudação, tempo de pegue e resistência. A densidade, né, do cimento usual é de 3,15, só que a gente pode encontrar, né, valores ligeiramente inferiores. A densidade aparente é da ordem de 1,5. Então, a densidade absoluta, 3,15, e densidade aparente, 1,5. A finura do cimento, né? A finura, gente, é a noção em relação aos grãos do produto. E essa finura, ela interfere nas reações de hidratação do cimento. Quanto mais fino um pozinho de cimento, ele precisa de mais água para hidratar. Igual eu falo, isso, se eu fosse explicar isso aqui, isso está relacionado lá às ciências dos materiais. Quanto maior a área superficial, que tem como ser calculado também, né? Quanto maior a área superficial, mais água você precisa para hidratar. E o que confere maior área superficial a um material? As partículas mais finas. Então, quanto mais fino um cimento, quanto mais fino qualquer material, geralmente ele vai precisar de mais água para ser hidratado, para ocorrer as reações de hidratação. Só que o cimento também mais fino, ele melhora a resistência, né? Principalmente a resistência da primeira idade. Aumenta a impermeabilidade. Quem quer impermeabilidade? A capacidade que o cimento, né, na verdade estou falando de cimento, de concreto, mas é qualquer material, né, de penetrar água, ar, né, nos poros. Então, quanto mais fino o material, ele vai ser menos permeável, ou seja, mais impermeável, ele vai ter mais impermeabilidade, vai ser mais difícil entrar outros materiais ali nele, né? Tempo de pega, já falei com vocês sobre isso. Resistência, né? A resistência da argamassa, geralmente, por norma, a gente usa um cilindro de 10 de altura por 5, né, de diâmetro, para medir essa resistência. Exsudação é um fenômeno que ocorre nas pastas de cimento, né? Os grãos de cimento, como eles são mais pesados que a água, eles se sedimentam, eles descem, né? E aí formam excesso de água por baixo dessa sedimentação, forma um excesso de água, e a gente fala que o pessoal fala muito assim, o concreto está suando, né? É porque está a exsudação do concreto. E essa tabelinha eu vou disponibilizar para vocês, que vai em relação ao tempo de pega, expansibilidade, finura e resistência à compressão dos cimentos. Só mostrar para vocês que o cimento de alta resistência inicial, que é o CP5 Are, embaixo, ó, ele é o Are, né? Ele geralmente, pela norma, como ele tem uma resistência maior nos primeiros dias, a gente olha a resistência dele ao 1, aos 3 e aos 7 dias. Viu? Então, 1, 3 e 7 dias. Já os outros cimentos, a gente olha a resistência nos 3 dias, 7 e 28 dias. Como que é a nomenclatura do cimento? Olha aí, gente, isso é bem importante. Um cimento aí, vou citar um tipo de cimento. CP2F32. Então, CP, cimento Portland, tá? É a abreviação para cimento Portland. 2 é o tipo de cimento. F é o tipo de adição. Quando tem F é porque adicionou filler. Quando tem Z é porque adicionou pozolana. E quando tem E é porque adicionou escória, tá? Então, esse CP2F é porque adicionou filler. E aqui, por último, que vai ser sempre um numeral, né? A classe de resistência aos 28 dias em MPa. Então, esse cimento, CP2F32,
é um cimento Portland do tipo 2, com adição de filler, né, e com resistência de 32 MPa. Essa resistência, lembrando, é aos 28 dias. E aí, os tipos de cimento nós temos, né, CP1, que é o cimento comum, CP1S também comum, CP2, né, todos os CP2 são cimentos compostos, o CP3 é um cimento de alto forno, o CP4 é um cimento pozzolânico e o CP5-AR, que é o cimento de alta resistência inicial. Aí aqui tem uma tabelinha falando da aplicação, né, para cada tipo de cimento, vou mostrar para vocês também. Algumas NRs, né, que são normas, que são aplicadas ao cimento, explicação também de algumas reações do cimento, igual a reação álcool agregado. Não precisa focar muito nisso, tá? Não vou, porque isso entra muito na parte da química e é complicado com pouco tempo que a gente tem, entrar muito nessa parte química com vocês. Aí, na internet, vocês conseguem acessar o site da Associação Brasileira de Cimento Portland. Então, essa associação, a gente consegue, no site da associação, a gente consegue achar tudo, assim, sobre novidades, sobre as normas em relação ao cimento, tá? Essa associação também, que sempre vai estar cobrando, né, em relação, orientando os consumidores, os produtores em relação às normas, né, específicas para o cimento. Uma pergunta que eu tenho para vocês, de qual o prazo de validade do cimento? 3 meses, né? A gente fala, em média, 3 meses, o certo é falar em dias. Então, o prazo de validade do cimento, 90 dias. E depois de feita a mistura com o cimento, essa mistura pode ser usada até quantas horas depois? A gente tem que estar ligado no tempo de pega, né, do cimento, então a gente tem que usar ele antes de atingir o início de pega, né, antes dele começar a endurecer, e geralmente seria em torno de 150 minutos, tá? E vai depender também da mistura, do fator água aglomerante. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho de que forma a produção de cimento impacta o meio ambiente, já que as principais já que é um processo, né, que gera resíduo, vocês vão ver lá no vídeo, que gera bastante resíduo, e também há muita extração das matérias-primas, né, na natureza para a produção do cimento. Aqui são algumas referências que eu usei,